Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Syngenta, aqui direto do estúdio Mais Agro, em Cascavel, no Paraná. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre plantas daninhas. Quem está aqui comigo é o Alfredo Paiola, pesquisador, engenheiro agrônomo, mestre, doutor em fitotecnia. Seja muito bem-vindo com a gente. Obrigado. O DTM da Syngenta, Fernando Munaro, seja também muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, um prazer. E o nosso produtor rural, Rodolfo Filho, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Gente, eu adoro esse tema, eu acho que ele é super desafiador no campo. Então, Paiola, eu queria que você contextualizasse como que está o cenário hoje de resistência no Brasil com relação às plantas daninhas. Beleza, vamos lá então, Luísa. Pensando nas plantas daninhas, é uma preocupação crescente, né? A gente é de família de agricultor também, somos agricultores, e no passado era um problema muito grande, na década de 90, com a soja RR parece que se amenizou, né, por um tempo, mas voltamos a ter problemas tão graves ou até maiores do que tínhamos na década de 90. Então, e dentre esses problemas é o quê? A resistência das plantas daninhas aos herbicidas. Então, a resistência aos herbicidas que já tinham no passado e a novos herbicidas se somando a isso. Então, muitos casos de resistência. Para ter uma ideia, hoje, a nível de mundo, a gente tem 515 casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. No Brasil, precisamente, são 53 casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Isso é muito? Bastante. Então, pensar no Brasil, a gente tem praticamente 10% dos casos do mundo, né, de resistência de plantas daninhas a herbicidas estão no Brasil. Então, assim, é uma informação bem impactante, bem importante para a partir disso a gente entender o que fazer para não ter mais casos de resistência ainda, porque senão a tendência, infelizmente, é aumentar, né? Então, o que a gente pode fazer é um dos motivos da conversa de hoje, né? Para minimizar ou aumentar menos nos próximos anos esses casos de resistência. Excelente. Em campo, como é que tem sido esse desafio para você? O que é mais difícil controlar, por exemplo? Bom, Luísa, acho que o mais difícil para a gente é que cada ano é um ano, né? Então, a gente muitas vezes acaba pegando a experiência do ano passado e tentando aplicar para o próximo, e o clima muda. A gente tem uma diversidade na lavoura que é muito difícil de prever. Então, há 2 anos atrás a gente teve uma seca bem grande e sofreu para dessecar as plantas. E esse último ano, a gente estava preparado com todos os tipos de armas. E daí veio o clima e ajudou bastante, e até quase todo mundo conseguiu fazer um bom manejo, sabe? Na minha fazenda a gente tenta ser um pouco mais seguro e vem manejando desde o começo, lá no inverno, e acabou que com a umidade que estava, vários produtos acabaram fazendo um bom efeito, sabe? Então, a gente não pode ter só essa memória curta e ficar achando que sempre vai ser um ano fácil assim, né? O desafio é ano após ano. É isso, Ano Fernando? após ano. Com certeza. Há uma necessidade muito grande da gente implementar novos posicionamentos e novas tecnologias no campo, justamente para que a gente consiga, né, trabalhar com estratégias diferentes, né? O Alfredo sempre fala, né, a gente não pode esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa todo ano, né? Então isso é muito importante para nós no campo. Isso é interessante porque a gente começa a falar de estratégia de controle, né, Paiola? Quando a gente avalia o cenário de resistência, quais são as principais espécies assim que tem realmente tirado o sono do produtor? Sim. Pensar assim a nível de Brasil, né, e principalmente na nossa região aqui mais próximo, pensar Paraná, Mato Grosso do Sul para baixo, que é um clima às vezes parecido. Então, assim, as principais espécies de plantas daninhas vai ser a buva, o capim amargoso, o capim-pé de galinha vem aumentando, o caruru, tem mais de uma espécie de caruru, obviamente, nos preocupa muito, porque além do amarantos híbridos, que já temos no Paraná, com resistências múltiplas, até 2 mecanismos de ação, também o amarantos palmeri, que estava só no Mato Grosso, agora está no Mato Grosso do Sul, também próximo à nossa região, pensar o oeste do Paraná. Então, assim, vão se somando os problemas, os casos de resistência. Então, não só plantas daninhas folhas largas, folhas estreitas, diferentes espécies com diferentes características, algumas têm ciclo anual, outros ciclo perene. Então, assim, vai causando mais impactos de produtividade, perda de produtividade, e a cada caso de resistência a gente perde uma molécula, perde um produto que tinha uma eficiência, deixa de ter essa eficiência. E aí isso daí vai causar muito transtorno no campo. E não está tão fácil novas moléculas, né? Então, às vezes a gente, de novo, como produtor, a gente espera, de certa forma, um milagre, entre aspas, né? Mas não tem milagre, né? Até a gente fala bastante nesses últimos anos, o Rodolfo ficou com muitas dificuldades, cada ano é um ano, mas assim, baniu o paraquat, né?
outros produtos, o glifosato com muitos casos de resistência. Não vai ter um novo paraquat a curto prazo, não vai ter um novo glifosato a curto prazo, né? Então a gente tem que saber trabalhar bem com o que temos em mãos, aí boas formulações, misturas de produto, associações, aplicações antecipadas, uso de pré-emergente, que a gente pode explorar um pouquinho mais na sequência, para ter um manejo mais consciente, mais adequado com as ferramentas que a gente tem em mãos, né? E o clima tem influenciado muito? Uhum. Sim, até como o Rodolfo colocou muito bem, né? Parece ter um clichê algum, né? A escritório é céu aberto, né? A gente trabalha a céu aberto, então tem muitas diferenças. O ano retrasado, né, Rodolfo, Fernando, tivemos geada e seca. O ano passado não teve nem geada nem seca. Inclusive no meio do ano, que é a nossa época talvez mais traumática de manejo, pós-milho segunda safra, ali pegar julho, agosto, setembro, até entrar a soja, né? Safra verão. É um momento difícil de controle, às vezes. O ano passado choveu bem, choveu muito acima da média histórica na nossa região, não só na nossa, outras regiões do país também. Até o Cerrado teve chuvas atípicas nessa época. E como o Rodolfo colocou bem, foi um controle mais facilitado do que no ano retrasado. Então, assim, a gente não pode pensar no mais fácil, né? Sempre pensar nas dificuldades que podem ter. Cada ano é um ano, cada safra é uma safra. E não é sendo pessimista, né? Por mais que a gente tente ser otimista, a tendência, infelizmente, é piorar. Aumentar casos de resistência, de pandemia herbicida, né? Então, assim... O que você está achando disso, Rodolfo? A tendência é piorar. Fala para mim. É engraçado porque a gente tem que conversar com os professores, né? O Fernando e o professor Alfredo, e tentar operacionalizar isso, né? Porque muitas vezes a gente tem diversos problemas dentro da fazenda e isso acaba muitas vezes ficando localizado. Então eu tenho um problema em um talhão com leiteiro, eu tenho outro talhão com problema de buva e a gente tem que conversar bastante. Uma feira como essa, como o Show Rural, é importante para isso, que deixa a gente mais perto desse conhecimento dos professores. E eu conversei bastante com eles e eles passaram várias dicas. Só que agora eu tenho que tentar mapear bem isso para poder colocar a melhor alternativa em cada talhão, sabe? E quando você fala assim, mapear e fazer o manejo, o que é mais difícil para você na roça, assim? Porque às vezes parece, eu brinco muito, que a gente tem que fazer tudo na hora certa, né? Eu também como produtora carrego isso comigo, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Esse que é o problema, né? O professor Alfredo falou. Não existe milagre, né? Não existe uma bala de prata para as plantas daninhas. Então, a gente tem que tentar colocar o melhor herbicida para aquela planta no talhão certo. Muitas vezes você não tem a janela ótima para entrar e acaba tendo que correr um pouquinho mais de risco, sabe? Você aplica, o professor bate bastante na tecla que você tem que ter umidade para o pré-emergente e agora a gente tem que, de vez em quando não tem aquela umidade, a gente agora aplica ou não aplica. Se eu não aplicar, eu posso ficar com a lavoura suja e essa é a dificuldade, sabe? Você conseguir... Você sabe qual que é o ótimo e de vez em quando você não tem o ótimo, né? Você não tem o ótimo. E aí a gente entra naquela questão, né, Fernando, de antecipação? Isso. Assim, antes disso eu gostaria de falar que é interessante, né? O produtor, ele vem sofrendo bastante com desafios de plantas daninhas. A gente está falando de plantas daninhas, mas tem outros segmentos como pragas e doenças, né? Mas a Syngenta, na verdade, ela se preocupa e centraliza muito, né, o produtor, né, que é realmente quem faz a engrenagem do agronegócio girar. E é uma mão, vamos dizer assim, é uma via de mão dupla. Sim. As tecnologias, as novas tecnologias, elas são criadas através da necessidade e da conversa com os produtores, né? Então a gente tem um papel muito importante de estar junto com o produtor para entender a necessidade dele e aí levar para dentro da Syngenta qual que são os desafios hoje e daqui a 10 anos, né? Então, inclusive, nós tivemos aqui essa semana no Show Rural com uma equipe de herbologistas que ficam lá na Suíça e eles realmente vieram para o Brasil para tentar entender um pouquinho a dinâmica, né? E aí a gente tem, por exemplo, a buva, né? Que é a gente andando nas lavouras aqui, a gente já vê qual que é a preocupação. Não precisa nem procurar, dela, né? E aí a gente conta não só com os produtores trazendo para nós a demanda e aí a gente transforma isso, né? Junto com o conselho de herbologistas aqui no Brasil, e o Alfredo faz parte do Conserb, né, que é um conselho que a gente tem internamente na Syngenta, justamente para ele também direcionar essas necessidades e ajudar nós a desenvolver novos posicionamentos. E aí é onde que eu quero entrar, né, com o posicionamento do manejo antecipado,
A gente, da Syngenta, é pioneira, né? Nós criamos esse conceito de manejo antecipado e, com certeza, o Alfredo é pai também desse novo posicionamento, né? Faz 5 anos que a gente vem trabalhando com esse novo conceito de manejar plantas daninhas e a gente desafiando, né? Vamos dizer assim, a seca, por exemplo, que a gente tem nesse intervalo depois da colheita do milho safrinha até a soja e intervalo, né, de semeadura, a gente conseguiu trazer, né, uma tecnologia, vamos dizer assim, 2 mecanismos de ação que não são usados normalmente para manejar a buva na dessecação da soja. E isso aí nos ajudou muito a conseguir controlar de uma forma mais eficaz, não só na pós-emergência, como na pré-emergência, né, no banco de semente. E aí, com certeza, o Alfredo vai poder explicar, o Alfredo, né, para explicar tudo isso pra gente. Muito mais prioridade, né? Muito mais... Não, mas é bem isso mesmo. E assim, essa interação é muito boa nesse sentido, né? A gente conversou bastante essa semana, né, Rodolfo? O Rodolfo que é um ótimo produtor, bem técnico, bem observador, e isso que ele colocou é muito importante, né? Dentro da própria fazenda, a mesma fazenda, na área contínua, digamos assim, você vai ter diferenças de plano daninha, diferentes infestação. Então você não vai ser o mesmo produto para tudo, seja o pós-emergente ou pré-emergente. E aí ele, como um produtor bem observador, bem técnico, ele está com isso bem ciente. Mas às vezes a gente não consegue ter isso, claro, né? Então a gente até brinca bastante com os alunos, né? Tem que sujar botinas, tem que pegar, descer da caminhonete, tem que andar na roça, tem que olhar, identificar a espécie, por mais que muitos acham chato de identificar a espécie, mas você tem que identificar quando pequena, porque depois de grande você não consegue controlar direito já. Então isso é muito importante isso, recapitular coisas do passado, década de 80, 90, que por N motivos acabou ficando um pouco para trás, né? Mas tem que voltar, entender essas plantas, quais plantas temos na área, para a partir disso quais herbicidas. Por quê? A depender da planta que a gente vai ter na área, ela vai ter resistência a um herbicida ou a outro herbicida. Perfeito. Ou no caso a buva, que o Fernando colocou bem já, a buva aqui na nossa região é comum ter resistência a 4 mecanismos de ação. Então vai ser glifosato, inibidor da PSPS, né, que a gente briga bastante com os alunos lá, né? 5-enol-pirovir que mata os fosfatos sintase, né? Então, inibidor da PSPS, os inibidores da LS, vários deles, né? Inibidor de fosfosistema 1 e também o 2,4-D, que é o amenizador de auxina. Então são 4 mecanismos de ação diferentes que funcionavam, controlavam buva, hoje não controlam mais na nossa região. Aí tem que achar alternativas para esses mecanismos, como o Fernando vinha colocando, outros mecanismos que podem ser utilizados, desde que bem posicionado. E vamos falar do prejuízo da buva. Sim, até do prejuízo. Recente o meu irmão estava comentando disso também, né, o professor Leandro. Então a gente tem bastante resultado com isso, algumas dissertações de mestrados, trabalhos de TCC, iniciação científica. Um dos mais longos que a gente tem é com buva, por na região ser a planta que mais tem aqui é buva, né, a planta daninha que mais tem. E aí, nesse conjunto de dados, e esse faz parte de uma dissertação, teve a continuidade depois, teve média de perda de 14% com uma planta de buva por metro quadrado. Né? É muita então, coisa, assim, gente. É muita coisa. Você pensar em produtividade aí próxima a 4.000 quilos, que foi a média desse conjunto de vários experimentos, isso aí vai dar 66 sacas por hectare. Né? Então, 14%, 66 sacas por hectare, vai dar 9,4 sacas de perda por hectare. É muita coisa. Com uma planta por metro quadrado. Né? O produtor que está nos assistindo aí, uma planta por metro quadrado. Às vezes tem muito mais que isso, tem reboleiras. Né? Então, uma planta por metro quadrado, 14% de perda, traduzindo aí, produtividades boas, 9,4 sacas. A saca de soja hoje aí, próxima a R$160, acredito. Isso vai dar R$1.504, tá fazendo até a conta antes, R$1.504 de perda por hectare. E a gente estava brincando essa semana, né, Rodolfo, de Hilux nova, né? Então, assim, a cada 200 a 220 hectares você perde uma Hilux zero hoje, com uma perda de uma planta de buva por metro quadrado. Mais de R$300 mil de perda. E Rodolfo, me conta uma coisa, você já vivenciou alguma experiência dessa na tua produção, de não pegar na hora certa, não conseguir controlar? Como é que foi isso? Faz muito tempo. Graças a Deus. Só no ano passado. Só no ano passado. Brincadeira, esse ano foi bem complicado. Que nem eu falei, foi tranquilo de dessecar porque tava com uma condição ótima. Mas depois dessa condição ótima veio uma condição adversa. A gente fez pré-emergentes, a gente misturou pré-emergentes, a gente fez o manejo outonal, basicamente a gente seguiu o manual e chegou lá na frente e fez um frio. A gente planta uma variedade que ela demora um pouquinho para fechar a rua e aí veio. Ficou ainda mais tempo aberto e aí veio. E
E a gente teve até que fazer uma capina manual, a gente teve que contratar Aí, eu tava pessoas. falando disso. Falei, gente, como é que faz Isso. capina manual na soja, no milho? É muito mais difícil, né? É, Pra achar gente. Sim. Bem difícil. E quem está nos assistindo aí, né, acha que não tem, tem muito, e não vai pensar que é área pequenininha, né? São áreas, são fazendas com centenas de hectares. Pois é. E aí, capina manual. Voltando à capina manual. Sabe o que eu queria que você falasse pra gente, se você tiver, lógico, esses números? O que isso impactou em termos de custo, Sim. né? E de prejuízo de produção? É que depende um pouco da pressão de daninha, né? Então, e mesmo você, porque hoje você vai pegar a diária de um funcionário, a gente teve que contratar diaristas, né? Porque a gente já tem outras atividades para a nossa equipe, e R$150, 10 pessoas que a gente colocava por dia e ficaram lá um mês, basicamente. Então, É muito prejuízo. R$1.500 por dia vezes 30. Nossa senhora, não, eu sou ruim de R$45 matemática. para tentar muito. diminuir um pouco do banco ainda, sabe? Porque não é um prejuízo só para aquele ano. O problema é que você cria um problema na sua lavoura. Quanto mais planta daninha, mais você vai ter em próximos anos você Mais vai ter difícil. mais difíceis, com certeza. E no caso, a buva, pensar a buva, né, que é o que mais incomodou a gente esse ano, teve fluxos tardios pelo frio, como o Rodolfo ficou muito bem, não fechou muito bem a soja, demorou mais tempo para fechar, ela veio. E aí a buva ela pode produzir até 350, 400 mil sementes, uma planta durante o ciclo de um ano. Ah, né? não, gente. Então é muita semente leve, tem trabalhos que mostram que se pegar corrente de vento vai até 50 km de distância. Então assim, é muito danoso, né? Além da perda de produtividade, a gente acabou de comentar aqui agora, fazendo até analogia, brincando aqui com a questão do preço da Hilux, mas tem a perda para os próximos anos, né? Então essa semente ela vai estar ali no solo, no banco de semente que a gente diz, vai emergir em próximos anos, vai causar perda em próximos anos também, se não for bem manejada, né? E aí, o produtor fica bravo, porque ele fez tudo da tecnologia. Como é que fica quando acontece uma situação dessa, assim, para vocês que estão no campo também? É muito dinâmico, né? É complexo. Por exemplo, a buva, a gente está falando bastante dela. Ela é uma espécie de planta daninha que ela consegue também se adaptar aos ambientes, né? Aos diversos ambientes. Conceitualmente, é uma planta daninha, né? O Alfredo até pode falar também com mais autonomia, né? Mais prioridade, mas ela, normalmente a gente tem um fluxo germinativo dela muito grande no inverno. E aí, como o Rodolfo falou, nós tivemos aí o início de safra ali nos meses de outubro ali com temperaturas mais baixas, né? Principalmente de noite, e muita chuva, né? Lâminas de água. Isso aí favoreceu demais a emergência Ela dela adorou. no meio da soja. Gostou muito. Então, é realmente complicado. A gente tenta o máximo possível, né, acompanhar as áreas e posicionar muito bem. E aí, queria puxar o gancho do pré-emergente, né, que a gente entrou falando em pré-emergentes. A gente tem uma necessidade muito grande de, vamos dizer assim, colocar esse conceito para o produtor, né? Antigamente, a gente falou um pouquinho, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha variedades convencionais onde todos os produtores conheciam detalhe por detalhe as plantas daninhas e qual pré-emergente utilizar, porque não poderia usar o glifosato sobre a soja. E aí, esses 20 anos aí de glifosato, vamos dizer assim, né? Fizeram com que nós esquecêssemos esses conceitos e essas técnicas, né, de identificação e de posicionamento de pré-emergentes. Trouxe muito benefício, né? Tanto benefício, cria uma zona de conforto que daí é traumático voltar depois, né? Mas é importante recapitular. Comenta pra gente um pouquinho desse manejo mesmo de pré-emergente, como que ele deve ser feito para o produtor. Sim, vamos lá. Pensar em pós-emergente, até comentando antes, né? Foi comentado aqui todos dos pontos de pós-emergente também. O pós-emergente é uma frase que a gente sempre usa, que para o pós-emergente, o herbicida pós-emergente funcionar bem, a planta daninha tem que estar funcionando bem, ou seja, tem que estar ativa metabolicamente, fisiologicamente, para absorver o herbicida, translocar, chegar ao seu sítio de ação e funcionar. O pré-emergente também tem que ter condições que podem melhorar a sua eficácia, né? A umidade do solo e assim por diante, né? Mas hoje a gente evoluiu muito em formulações de pré-emergentes. Não só moléculas isoladas, mas misturas prontas já de pré-emergente. Por exemplo, até o Rodolfo está comentando, mais de uma planta e tal. Às vezes você tem um pré-emergente que é muito bom para uma espécie, mas aquela espécie tem uma outra que aquele produto não é tão bom. Aí sim
tem vários pré-emergentes hoje no mercado com boas formulações, né, que tem mais de uma molécula junto. Então ele consegue ampliar o que a gente chama de espectro de controle. E para a gente conscientizar esse produtor, como que deve ser feito esse controle? Em qual momento que ele vai fazer essa aplicação? Como que tem que estar a umidade desse solo? Vamos lá, então assim, o primeiro ponto de conscientização, isso é bem importante, que o pós-emergente é mais, digamos assim, mais gostoso de utilizar, né? Como agricultor, filho de agricultor, meu pai gostava, né, de usar muito mais. Você aplica, desde que ele funcione, não tenha resistência, você vê a planta daninha morrendo. Então é até satisfatório. Você olha e fala, nossa, deu certo. Deu certo. Agora o pré, né, como o nome já diz, é pré-emergente. Você tem que aplicar antes de ver a planta daninha na sua área. Então isso é difícil, é quase que um paradoxo para nós, né? Você tem que convencer o produtor da importância de usar isso, mas antes de necessariamente ver o problema na área. Então ele tem que ser algo preventivo, né? Até a gente, vindo agora pós-pandemia, é quase como uma vacina em alguns sentidos, né? Você faz para se prevenir num problema muito maior que pode vir depois. É nessa lógica. Você faz quantos dias antes do plantio, então? Isso, vai variar bastante, mas normalmente os bons pré-emergentes a gente consegue fazer muito próximo à semeadura. A gente fala até aplique plante ou plante aplique no mesmo dia, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente não recomenda de uma forma geral, tem exceções nas regras, mas é não demorar muito depois do plantio. Um dia, vários dias depois, né? Então, se no dia do plantio, um dia antes e depois, você consegue fazer com uma boa flexibilidade, uma boa eficiência. E o que a gente pede sempre de detalhe de posicionamento, como você tinha questionado, não pode ter muita massa verde na área, planta daninha verde, por exemplo, né? Porque daí a maioria dos pré-emergentes, daí eles são absorvidos pela massa verde, não chega ao solo, que é o alvo dele. Então, assim, por isso que ele vai numa aplicação mais próxima à semeadura, quando você já fez uma primeira, como o Fernando colocou bem, o manejo antecipado. Às vezes até uma segunda, ele vai vir numa terceira, próxima à semeadura da soja, com pouca massa verde, plantas daninhas verdes, ou às vezes uma cultura de cobertura verde, e aí ele vai entrar nessa aplicação mais próxima à semeadura. E aí nesse momento, sim, para a soja, partindo do pressuposto que fez a dessecação em pós bem feita, ou seja, não tem planta daninha nascida lá, crescida, grandinha. Sim. Aí você faz o bom pré-emergente, a soja vai emergir no limpo, então ela vai emergir sem estar emergindo junto com a planta daninha. Que é o ideal, né? É o ideal, porque mesmo que você faça um bom pré-emergente, como temos ainda no mercado, bons pré-emergentes para burro, mesmo com todos os casos de resistência que ela tem possibilidades ainda. Mas aí você faz o bom pós-emergente, aí a soja vai emergir, se você não tem o pré-emergente, ela emerge junto com a planta daninha. E aí a soja, a gente brinca, é praticamente como um bebê, né? Sensível. Eu tive filha recente também, né? Eu adotei até as filhinhas dele ali, ó. Então, assim, é um bebê sensível. Então ela vai estar emergindo, crescendo, sensível, e a planta daninha, muito mais rústica, adaptada e agressiva, emergindo junto. Ela vai roubar água, luz, nutrientes dessa soja. Aí então a gente tem que fazer, já começou todo errado. Já começou limitando o teto produtivo da soja. Exatamente. Então, com o bom pré-emergente, a gente tira essa mata competição inicial. A soja sai no limpo. Então já sai com teto produtivo já mais alto, já sai, né, com ganho maior, e o pré-emergente com certeza vai ajudar muito no manejo das plantas daninhas. Vai diminuir os casos de resistência. É o que a gente fala assim, se tem uma planta daninha que você não consegue controlar bem na pós-emergência, não deixa ela nascer então. Não deixa ela nascer. Não deixa ela nascer, mata o problema no ninho, né? Então assim, não deixa aquilo se criar. E quando a gente pensa em antecipação, você já está utilizando esse tipo de técnica na fazenda de manejo? Como que você avalia, Rodolfo? Sim, já tô usando sim. A gente já começa quando tem a lavoura de milho safrinha, a gente já tenta usar a atrazina, a gente usa uma dose boa de atrazina, a gente usa a mesotriona, a tebutriona, que são também aliados à atrazina. E depois de colher, a gente faz mais um manejo, faz um hormonal. Ontem eu falei que o produtor não pode piscar. Não pode piscar. Se der uma vaciladinha, dá tudo errado. Nossa, assim. E se tiver com clima adverso, então tem que dormir com o olho aberto, sabe? E a gente vai tentando... Hoje se fala bastante em overlap de pré-emergentes. A gente tenta sempre ter alguma carta na manga que esteja ali segurando alguma planta daninha para ter mais segurança, sabe? Porque a gente nunca sabe o que vai vir pela frente. Excelente. E Fernando, quando vocês estão em campo, né? Como que é o olhar para esse produtor? Como tentar ajudar ele, né, na maneira correta? Porque cada região é uma região, né? E cada local e produtor tem a sua peculiaridade, né? Sim, com certeza. É por isso que dentro também da nossa equipe a gente tenta ao máximo possível
colocar a parte técnica na frente, muitas vezes, do comercial, né? Tanto a equipe de vendas nossa, né? Como nossos distribuidores, né? A gente sempre está trabalhando com muita, muita técnica, né? Aprimorar bastante a técnica. Então, quando você chega com o produtor, você tem que entender todo o cenário que ele vive, né? O banco de semente que ele tá, o tipo de sistema de manejo, se é milho safrinha, se é trigo, se é soja, enfim, né? Toda a dinâmica que você tem, né? O mapa florístico que a área te impõe, né? Então a gente estava falando de formulações também, né? O Calares, né, que é a associação de atrazina com mesotriona, ela te proporciona um espectro de controle muito bacana. Então, você vai conseguir controlar folhas largas e folhas estreitas ao mesmo tempo, né? E por exemplo, no manejo que ele estava comentando, né, manejo antecipado, associando com o auxínico, pegando a buva, por exemplo, num estágio pequeno, que é o ideal, a gente consegue controlar ela em pós-emergência e já levar um residual até o preparo, né, a preparação do solo ali para que a gente faça o plantio, né? E aí, nesse momento, no plantio, a gente também traz, por exemplo, o EDOS, né? O EDOS é o nosso pré-emergente, que associa 2 princípios ativos também, né? O S-metalocloro com o fomezafem, para que a gente ganhe muito também em espectro de controle. E plantas daninhas que são resistentes, a gente não comentou aqui, né? Mas vem com resistência múltipla, o pé de galinha, né? Vai ser muito complicado. No Mato Grosso o pessoal não consegue mais nem com graminicida nem com glifosato, né? E aí o que a gente vai fazer, né? Se não controlar, né, ali nas sementinhas e ela germinar, a gente tá numa situação bem complicada. A Trapoeraba, nós comentamos também, né, vai ter uma ação muito efetiva sobre essa planta daninha que no oeste paranaense principalmente está muito agressiva. A gente comentava antigamente que a Trapoeraba era um indicador de solo fértil, né? Então, assim, por um lado a gente está começando a avançar bastante na fertilidade do solo, mas fértil, assim, a quantidade de planta daninha dessa espécie é muito grande, né? E enfim, as plantas daninhas estão ligadas à fertilidade do solo? Algumas, até o Fernando colocando, preferem determinadas características, né? Algumas às vezes vão um pouco melhor no solo mais leve, mais arenoso, a textura mais arenosa. Algumas vão no solo mais compactado. Só que assim, como a gente está evoluindo muito como país em tudo na agricultura, corrigindo muito mais o solo, agricultura de precisão, em perfil, as plantas daninhas gostam daí mais também no solo mais fértil, mais arejado, elas vão crescer mais e aí roubar mais produtividade nossa, né, no meio das culturas. Então é bem isso. E o interessante de novo, né, como o Fernando colocou, o Rodolfo, é ter esse manejo esse pensamento mais proativo, né, não reativo, pensar antes. O que teve na área o ano passado, o histórico da sua área, isso o Rodolfo faz muito bem. Às vezes a gente não consegue em algumas áreas fazer isso, né, por N motivos, mas ver o que tinha no ano passado, porque se tinha no ano passado, esse negócio deu semente. Então vai ter semente para o ano que vem. Então conseguir saber a partir dessas espécies que tem, quais herbicidas vão. Porque não tem receita de bolo. Já foi a época que o glifosato controlava tudo. A gente falou aqui de várias espécies. Não tem receita de bolo, eu vou te perguntar. A gente consegue eleger as principais soluções? Pensando em manejo em geral, isso, assim, a gente tenta traçar alguns parâmetros, né? Então, assim, é muito comum, ainda mesmo o glifosato não tendo mais eficiência para várias espécies de resistência, mas o glifosato ainda é importante no sistema. Aí o glifosato é muito comum com auxínicos, né, com herbicidas mimetizadores de auxina. Então, os hormonais, ele vai estar ali, normalmente na primeira aplicação, pensando em plantas daninhas de folha larga. E aí pode também estar associado a esse, como até o Fernando vinha colocando, mesotrione com atrazina, que é uma mistura pronta já. E aí uma aplicação sequencial, E aí vai vir na aplicação sequencial produtos de contato. Vai ter um efeito mais rápido, queimar a área foliar. Então vai um dicate, um glufosinato, que vem crescendo muito em uso também, alguns inibidores da Protox, podem ser sequencial, associados ou isolados. Depois o pré-emergente lá na frente, como a gente comentou. Então tem ainda possibilidades. O cenário é difícil? É drástico, Plantas daninhas como a buva com resistência 4, mecanização, só que ainda tem possibilidades. Para gramíneas, como o Fernando colocou e lembrou bem, o capim-pé de galinha tem pontos no Cerrado brasileiro, e a gente está monitorando aqui no Paraná, pontos aqui próximo ao oeste, também com essa mesma problemática, que não estão sendo mais controlados nem com glifosato, nem com os 2 grupos químicos de graminicidas. E aí não fica quase nada para controlar isso daí. Então o cenário vai piorando. E a gente demora a colocar moléculas novas no mercado, né? Porque nosso processo também de pesquisa são anos e anos. É lento e a gente fica feliz, o Fernando até comentou agora há pouco, tinha pessoas do time, né, global da Syngenta aqui no show rural, de outras companhias também. Isso é muito positivo, porque às vezes como brasileiro a gente não se valoriza tanto, acha que tudo é muito ruim, mas as companhias estão sim olhando muito bem o nosso agro, independente de questões políticas ou ideológicas aí, mas estão olhando e estão valorizando cada vez mais. Então a gente fica feliz também, né, Fernando, do ponto de a gente ver muitos brasileiros em cargos
altos, né, em diferentes multinacionais, Europa, Estados Unidos. Então, fantástico, isso né? traz um olhar diferenciado para o Brasil e traz muitas vezes ferramentas, produtos, falando em produto herbicida, que não tem apelo ou encaixe na Europa ou Estados Unidos, mas são investidos pensando só no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, devido à importância nossa. A importância nossa, né? O celeiro aí na produção de alimentos, Sim. cada dia a gente vai se despontar mais, né? Ô Rodolfo, e como produtor e como produtora, a gente tem que ser muito resiliente, né? Tem que ter uma memória boa também para não ficar só olhando para o ano passado e aprender com o erro de toda a vida, né? Já são quantos anos na atividade? Eu me formei em 2006 e desde então eu tô atuando. Eu fiquei fora um tempo, fiquei fora 4 anos e então vai dar uns 15, 16 anos aí, mas eu sou filho de agrônomo e neto de agrônomo. E cada ano um então, ano. Cada ano um ano. Cada ano um ano. Meu pai sempre brincava, né, que ele chegou, no começo da soja ele falou pro meu avô, pai, fique tranquilo que daqui 5 anos eu vou estar entendendo tudo sobre soja. E ele fala, cara, passou 40 anos e até hoje não entendo muita coisa não. É louco isso, né? Como Sim. todo ano a gente aprende, né? É um aprendizado diferente. É bem isso, a condição ambiental muda muito, né, de um ano para o outro. E as plantas vão se adaptando. A gente falou bastante de planta daninha, né? Praga, doença também, vão tendo resistência aos fungicidas e inseticidas, mas as plantas daninhas, a característica básica de qualquer ser vivo é perpetuar a espécie. Então ela vai ter estratégias para perpetuar a espécie. Então ela vai desenvolver mecanismos de resistência, né, que estão numa frequência baixa, mas para não morrer mais, digamos assim, falando de forma direta, com o herbicida que matava ela antes. E ela vai se perpetuando, né? Bom, agora eu vou resgatar a tua primeira frase. O cenário vai só piorar. Como que vai ser esse cenário daqui para frente, então? E como que a gente tem que olhar, né, para esse controle de plantas daninhas para a gente começar a fazer o nosso fechamento aqui? Piorar pensando assim, em seleção de novos casos de resistência, né? Um primeiro ponto é olhar sempre como investimento, o herbicida como investimento. Então, o Rodolfo fez muito bem, vários produtores que a gente interagimos aqui durante a semana fazem isso muito bem. E também vários que mostraram preocupação, vieram do Rio Grande do Sul, de outras regiões que a gente pôde conversar aqui. Nossa, quanto tem de bulvo, quanto tem de mato, né, vindo para cá, né, no caminho, né? Parece que tudo começa no oeste do Paraná, né? A faixa de gás aqui das plantas daninhas. Então, sim, muitos casos de resistência, infelizmente, começam por aqui. Mas isso não é culpa do produtor. É uma região de cultivo intensivo, próximo ao Paraguai, Mato Grosso do Sul, enfim, vários fatores, né? Mas um ponto principal que a gente quer colocar nesse sentido é pensar sempre como investimento. A gente fala de herbicidas e aí, como eu falei, tem possibilidades ainda, mas às vezes é caro. Como produtor, às vezes a gente pensa, isso é caro. Não, desde que o herbicida bem posicionado, que resolva o problema, controla essa planta daninha é um investimento. Por quê? Porque ele vai deixar de causar aquelas perdas de produtividade que a gente falou, Sim. vai deixar ele mais limpo, como o Rodolfo colocou, não vai dar dando semente para os próximos anos. Então, ele bem posicionado, ele não é gasto, não é dinheiro, né, jogado ao vento, não é gasto, não é custo, assim, ele é um investimento. Ele se paga no próprio ciclo daquela cultura e nos próximos anos no sistema de cultivo. Né? Então, assim, é olhar como investimento e fazer esse bom investimento, que tem ferramentas ainda, estão escassas, mas tem. E procurar isso daí, procurar boas equipes, bons técnicos, né, para conseguir fazer esse bom acompanhamento. Apostar nas novas tecnologias, Fernando? Eu ia falar, né, tem que trazer uma luz no fim do túnel, porque senão a gente fica num caos aí, né? Caos. Mas assim, há muitas coisas boas vindo também, né? Eu acho que a interação está cada vez maior entre o pessoal que fica nos laboratórios, que fica lá na sede, né, por exemplo, na Suíça da Syngenta, e está desenvolvendo novas tecnologias. Recentemente a Syngenta lançou no mercado o Axial, que vai revolucionar o jeito de controlar a azevém, por exemplo, no trigo. Nós comentamos mais nesse sistema soja-milho, né? Mas nós trouxemos uma ferramenta para controlar uma planta daninha que não tem mais ferramenta hoje assim efetiva para controlar, né? E a gente está com alguns projetos, só que infelizmente eles levam algum tempo até nós lançarmos no mercado. Então é um pouco complicado, então a gente precisa, assim, cada vez mais refinar o nosso posicionamento técnico, reposicionar alguns produtos, trazer novos conceitos de manejo, como foi o caso do Calaris, trabalhar cada vez mais com pré-emergentes para conseguir fazer a manutenção das moléculas pós-emergentes, tá? E aí a gente consegue estar integralizando tudo, novas tecnologias com conceitos novos e vamos dizer assim, um cenário mais positivo para o futuro, né? E Rodolfo, eu queria que você fizesse um fechamento também, falando pra gente como que você vê toda essa questão e a necessidade do produtor, né? Tá buscando conhecimento, tá buscando tecnologia.
Eu acho que é muito importante, a gente sempre está tentando se atualizar, conversando com os pesquisadores, com os professores e tentando ir adaptando aquele conhecimento para a área, né? Para tentar operacionalizar todo esse conhecimento que ele ganha e entender que a cada ano você vai melhorando um pouco, você não vai acertar 100%, você vai tentar sempre melhorar. Eu acho que esse é o objetivo maior. Em melhoria sempre, né? Melhoria constante. Até acho que uma das ideias desse bate-papo de hoje, né, conversando sobre esses desafios, essas dores todas aí e as possibilidades que vêm, né, como o Fernando colocou do fim do túnel, né? Então eu espero tá ajudando a quem está acompanhando a gente, quem está seguindo, porque é uma frase que a gente sempre usa também, né? A gente tem que tentar aplicar o conhecimento sempre antes de aplicar o herbicida no campo, né? Então tentar transmitir esse conhecimento, aplicar isso daí e aí a gente tenta fazer da melhor forma possível, seja como professor, como pesquisa, como extensão rural, a levar a informação onde precisa chegar, né? Por mídias digitais, a gente estava falando isso antes, né? Que a gente se adapta para tentar levar a informação onde ela precisa chegar. Então isso é muito importante. Né? E assim, só para... se a gente deixar só na mão de novas tecnologias, né, a luz do fim do túnel pode ser o trem, tá? Então, assim, a gente não pode deixar de ser monitorar, técnicos, de acompanhar. Inclusive, a Syngenta tem um laboratório de resistência de plantas daninhas que a gente consegue monitorar de uma forma a antecipar um pouco os problemas que estão chegando na região, né? E o Alfredo tem uma parceria muito grande em fazer esse monitoramento em todo o oeste aqui do Paraná, né? Principalmente a questão da planta da pé de galinha, por exemplo, né? Mas realmente a gente não pode deixar só nas costas das tecnologias, porque precisa conscientizar de fazer um manejo mais sustentável, né? Inteligente. Para a gente fechar, a importância do monitoramento para o produtor rural. Sim. Esse monitoramento constante é muito importante, né? A gente trabalha aqui, como o Fernando colocou, junto às cooperativas, técnicos, diferentes canais de comercialização, né, que atendem os produtores, junto a produtores bem tecnificados. Então, assim, se o produtor fez a aplicação, por exemplo, seja do pós ou do pré, e eventualmente escapou, né? Teve escape, uma reboleira ali da planta daninha que era para morrer e não morreu. Ele pode se nos procurar, a gente faz a coleta de semente, a gente tem o nosso convênio de parceria com a DAPAR, a instituição estadual que muito nos auxilia, nos apoia a fazer esse trabalho todo conscientizado. Até a gente trabalha muito com a DAPAR, essa fiscalização de conscientização que a gente chama, né? Entender, então surgiu o problema, coletar, detectar o quanto antes, porque como o Fernando colocou, quanto antes a gente consegue detectar o problema, a gente consegue buscar soluções alternativas para esse problema. Porque depois que já tem uma magnitude maior, fica muito mais difícil. Depois que as plantas andam 350 mil sementes por planta, esparramando com ventos daí, fica muito mais difícil a gente conseguir atender uma área maior. Então, pegar o problema quanto antes, no ninho ali, né? Quem sabe conseguir eliminar ele já, que nem aumente, usar outras ferramentas, né? Se necessário a capina, mas não deixar ele aumentar mais ainda, que essa é a preocupação muito grande, né? Cada vez mais casos de resistência, cada vez mais problema, mais produto que era eficiente, perdendo eficiência. Tem que preservar as moléculas que temos, resumindo, né? Agora, para a gente poder fechar bem bonito aqui, 2 ou 3 palavrinhas, uma frase no máximo. O agro na vida do Alfredo. Acho que o agro é quase tudo, né? Desde de família, tudo. Mas o agro é a nossa importância, a nossa motivação, né? Diária. A gente está fazendo ações como essa. Fernando. O agro, assim, nos conecta, principalmente para mim, pro Rodolfo, né? As raízes, né? A gente vem de família que mexe com agricultura ou que é agrônomo, enfim. Então, assim, o agro ele é mágico, assim, né? Para mover nós e o Brasil e, enfim, o mundo, né? Rodolfo. Agro é a paixão da minha família. Estou tentando passar essa paixão para minhas filhas também, para toda a minha família. Gente, eu quero agradecer. O agro para mim é conexão, é a oportunidade de estarmos aqui juntos, dividindo e compartilhando conhecimento e também levando cada vez mais conhecimento para o produtor rural. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio Mais Agro da Syngenta e a gente sempre volta com informação do agronegócio para você. Até mais. Tchau, tchau.